Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma alegria ter você por aqui. Esse é o 7º episódio da nova linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Um programa que tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações judiciais. Então, se você é advogado, contador, administrador ou economista, porque esses profissionais também podem atuar como administrador judicial, presta atenção nessa linha editorial que vai ser uma imensa alegria ter você trilhando ao meu lado nesse mercado extraordinário do direito que diz respeito a assessorias à empresa em crise. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. O 7º episódio tem um título interessantíssimo. Olha só, o que você dirá a seu cliente a respeito do passivo tributário? É isso mesmo, eu vou enfrentar com você argumentos legais, persuasivos, práticos para você explicar para o seu cliente sobre como o manejo do passivo tributário é possível em um cenário de dificuldades e um cenário em que a recuperação judicial se coloca como a melhor alternativa. Então, fique ligado, pegue uma água, um café, um suco, um refrigerante, venha comigo, porque esse episódio promete. Para quem se destina esse episódio, para quem eu estou produzindo esse conteúdo? Em primeiro lugar, para você que pretende colocar a mão na massa e trabalhar com recuperação judicial. A linha editorial é chamada Vivendo de Recuperações Judiciais e não Sobrevivendo. Vivendo significa boa remuneração, prestígio, uma situação confortável de trabalho e trabalhar em um mercado que não tem essa concorrência que o mercado convencional no direito, a gente sabe que existe, a gente sabe que está aí. Então, por isso que eu não canso de falar que nós estamos diante de um nicho particular do direito. E esse episódio se destina a você, advogado, advogada ou outros profissionais que pretendem atuar como administrador judicial. Dizendo isso, eu quero dizer que se você está se preparando para a carreira pública, para atuar como um magistrado, como um promotor, promotora, como um defensor público, não é aqui o lugar, porque eu não vou aqui construir a inteligência, a compreensão de cada dispositivo da Lei 11.101. Agora, se você pretende ingressar na carreira pública para alcançar honorários regulares, uma remuneração com regularidade, ou mesmo um prestígio que eventualmente a carreira pública possa oferecer, trabalho com recuperação judicial também permite estes benefícios. Agora, se você é empresário e quer entender melhor as discussões afetas à recuperação judicial, eu recomendo que você visite o vídeo chamado Momento Ideal para Ingressar em Recuperação Judicial. Lá eu traço os cenários que autorizam você a cogitar com o ingresso em recuperação judicial, cogitar o ingresso em recuperação judicial. Então, feito esses combinados iniciais, nós vamos visitar, quem sabe, um dos temas mais importantes para quem pretende trabalhar com recuperação judicial. Meu caro colega, escute o que eu vou lhe dizer. O passivo tributário é o primeiro compromisso que tira o sono do seu potencial cliente. Antes do seu cliente deixar em aberto os fornecedores, antes do seu cliente deixar de pagar instituições financeiras, antes do seu cliente deixar em aberto a descoberto o passivo trabalhista, ele deixa de recolher as guias tributárias, acredite no que eu estou lhe dizendo. Portanto, você precisa, de modo íntegro, de modo correto, responder a essa curiosidade, a essa inquietação que seguramente, no momento que você for assessorar empresas em crise, você vai enfrentar. Ainda em tom inicial, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou compartilhar uma sacada interessantíssima, uma sacada que vai colocar o seu argumento diante do seu cliente em outro patamar. Então fica comigo até o final e ainda em tom de convite, em tom de chamada, em tom de convocação. Minha cara colega, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando dessa linha editorial, eu quero que você se inscreva no meu canal, eu quero que você me envie temas que gostaria de ver explorado aqui por mim, eu quero que você me envie perguntas, enfim, interaja comigo aqui abaixo, que vai ser um carinho imenso receber o seu feedback, tá bom? E se inscreva, claro, se inscreva no canal. Vamos lá, olha só, para eu entrar nesse tema, a melhor forma é
contar um caso concreto. Bom, eu não vou me estender em histórias, mas eu tenho que contar esse caso concreto. Um cliente chegou no meu escritório, eu estou falando aí de 2022, eu não posso traçar os dados com muita exatidão, mas eu vou traçar o panorama legislativo para que você compreenda bem. Chegou em 2022 no meu escritório me dizendo o seguinte: Marcelo, eu tenho uma preocupação predominantemente tributária. A minha dificuldade, o que tem tirado o meu sossego é o passivo tributário. Eu não estou tão preocupado com os outros compromissos. Eu vejo possibilidade de manejo nos outros compromissos, eu vejo uma abertura dos credores dos outros compromissos, mas o passivo tributário, de fato, tem me tirado o sono, já está inscrito em dívida ativa e eu estou falando por volta de 40 vezes o meu faturamento mensal. Primeira pausa. Se eu falo 40 vezes o meu faturamento mensal, eu quero que você faça o seguinte cálculo. Faturamento de 150 mil reais, nós estamos falando aí de um passivo de 6 milhões, de 5 a 6 milhões passivo tributário, tá bem? Esse cliente tinha um passivo com trabalhadores, fornecedores e alguma coisa de instituições financeiras que não superava 1.300.000 reais. Então, você entendeu o quadro. O quadro é o seguinte, eu estou olhando aqui, ver se está certinho a gravação, está tudo certo. O quadro é o seguinte, o meu cliente com um passivo de 5 a 6 milhões tributário e passivos, por assim dizer, concursais na órbita de 1,3 milhões. É esse o número, estou olhando aqui certinho no meu esquema, é esse exatamente o número. Em um primeiro momento, você pode dizer, Marcelo, um passivo de 1.300.000 reais não autoriza o ingresso em recuperação judicial. Você não vai distribuir uma recuperação judicial com um passivo tão baixo de 1.300.000 reais. Bom, primeiro, cara, não é tão baixo assim. Você viu o faturamento mensal do meu cliente, então 130, 150 mil reais. Você entendeu que nós estamos falando de quase 10 faturamentos mensais, você entendeu que esses compromissos vencidos, eles não são possíveis de serem adimplidos no curto prazo. Você entendeu isso. Agora, só pela pergunta 1.300.000, vem comigo que eu não vou subestimar a sua inteligência. Só pela pergunta você já sabe que o crédito tributário não se submete ao plano de recuperação judicial. Então, anote aí. Se você ainda não sabe, agora guarde na sua inteligência. O passivo tributário não é administrado no bojo do plano de recuperação judicial. E eu digo isso para que você tenha clareza. O plano de recuperação judicial é um instrumento que reúne o conjunto dos compromissos de uma recuperação judicial e se coloca a aprovação dos credores. Os credores aprovando esse plano de recuperação judicial, é ele que vai ser objeto de eventual execução por parte dos credores. Perfeito? E o que eu estou dizendo aqui é que o passivo fiscal não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial. E você está ligado, você percebeu que eu estou dizendo que o passivo fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial. E com isso eu quero colocar um detalhe aqui e olha aqui para mim, presta atenção. O passivo fiscal ele não se submete ao plano, mas ele é melhor administrado no bojo de uma recuperação judicial. Por isso, apesar do meu cliente não ter compromissos que se submetam ao plano de recuperação judicial, por assim dizer, expressivos, a recuperação judicial se coloca como uma alternativa, sim. E por que se coloca como alternativa? Porque dentro da recuperação judicial eu tenho condições de manejar o passivo tributário com alternativas que não me são disponibilizadas fora do processo de recuperação judicial. Essa é a primeira sacada que eu quero que você compreenda. Marcelo, nós estamos fazendo aqui um estudo elaborado de resposta para o cliente que possui passivo tributário. É isso mesmo, e eu estou lhe contando caso prático. Para este meu cliente, a despeito de ter uma dívida de 7.300.000, vamos arredondar 6 milhões de passivo tributário, 1.300.000 de passivo concursal. 7.300.000, 6 milhões passivo tributário extra concursal, vale a pena a recuperação judicial. Por que eu orientei a ingressar com o pedido de recuperação judicial? Porque na recuperação judicial ele alcançaria, na verdade, pretende alcançar vantagens negociais impossíveis de serem alcançadas fora do processo de recuperação judicial. Essa é a ideia. E agora,
você vai entender a partir de outro caso prático que eu estou aqui querendo dizer. Um caso que coloca a discussão em outro patamar. Recuperação judicial da Universidade Luterana do Brasil, da UBRA. Créditos totais envolvidos na recuperação judicial. 6 bilhões, B de bola, 6 bilhões. Créditos tributários destes 6 bilhões, 4,5 bilhões de reais. Eu vou repetir, um caso prático. UBRA, 6 bilhões de reais. Desses 6 bilhões de reais, nós estamos falando de 4,5 bilhões de dívida tributária, o que autoriza não poucos estudiosos a dizer que a recuperação judicial da UBRA serviu para que fosse emperrada as execuções, fiscais. Eu vou dar outro exemplo. Recuperação judicial da TV Gazeta. Créditos concursais que se submetem ao plano de recuperação judicial, 50 a 60 milhões. Créditos extraconcursais, créditos, portanto, tributários, no caso concreto, 359 milhões de reais. Ou seja, uma recuperação judicial cujos valores que se submetem ao plano de recuperação judicial diz respeito a pouco mais que 15% do passivo tributário. Porque, no caso da TV Gazeta, a empresa ingressou com pedido de recuperação judicial para a suspensão do executivo fiscal. Porque a UBRA ingressou com pedido de recuperação judicial para fins de melhor manejo do passivo tributário. Com isso, inicialmente, eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, recuperação judicial é um caminho interessante e íntegro para se administrar o passivo tributário em condições de crise do agente econômico. Tá bem? Nós estamos apenas iniciando e eu espero que você esteja gostando. Se você está gostando, curta. Se você está gostando, fique comigo. O final tem uma sacada interessantíssima, prática, que eu quero que você anote e implemente. Então, esse é o primeiro momento, a primeira aprendizagem. Mas vamos lá, vamos adiante. Olha só, Marcelo, me conta como isso opera. Bom, na lei de recuperação de empresa, a lei 11.101, em 2005, que entrou em vigor, ou seja, uma lei que não tem 20 anos, que viu o primeiro boom de recuperações judiciais em 2014, 2015, 2016, ou seja, tudo muito recente. A lei 11.101 previu um parcelamento do passivo fiscal. Se você visitar o artigo 68 da Lei 11.101, você vai ver que a empresa ingressa em recuperação judicial e teria facultado o legislador a possibilidade de um parcelamento dos compromissos fiscais. Tá bem? E você vai visitar o artigo 57 também. Meu Deus, Marcelo, você vai ficar dando artigo sobre artigo. Eu não quero ler artigo sobre artigo, eu quero compreender o espírito, eu quero compreender os fundamentos. Perfeito. Mas é legal também entender os dispositivos, saber topograficamente onde é que está na lei o que nós estamos aqui dizendo. No artigo 57, o legislador dispôs expressamente que a homologação do plano de recuperação judicial estaria na dependência da juntada das certidões negativas fiscais, das chamadas CNDs. Então, para o juiz homologar o plano de recuperação judicial, o plano de recuperação judicial foi aprovado pelo conjunto dos credores. Para o juiz homologar esse plano de recuperação judicial, seria indispensável a certidão negativa de débito fiscal da União, do Estado, do município. Artigo 57. Isso desde o advento da Lei 11.101, desde 2005. Tá bem? Mas o artigo 68 dispunha que o legislador iria produzir uma legislação de parcelamento especial à empresa de recuperação judicial. E o que eu quero lhe dizer é que desde esse período, 2005 até 2014, não existia essa legislação especializada e por omissão legislativa, o Poder Judiciário passou a homologar planos de recuperação judicial sem as CNDs. Então, esse é o primeiro dado que você que está compreendendo esse assunto, que está gostando dessa discussão, que está acompanhando essa linha editorial, tem que saber. De 2005 a 2014, o Poder Judiciário entendia que, em razão do vácuo legislativo, não havia por que exigir as CNDs quando da homologação dos planos de recuperação judicial. O que eu estou querendo dizer com isso? Que até 2014 as empresas não precisavam se preocupar em resolver o passivo fiscal para fins de homologar os planos de recuperação judicial, para fins de operacionalizar a recuperação judicial.
Tá bem? Não vou entrar agora que no momento em que o plano é homologado, você entende, o plano é homologado após a aprovação, mas esse dado é importante. Em 2014, o legislador criou um parcelamento específico para empresas de recuperação judicial, mas as empresas de recuperação judicial compreenderam a partir da dinâmica das dificuldades que esse parcelamento, que era restrito a 84 parcelas, era insuficiente para fins de resolver o cenário de crise. E aí, presta atenção, havia um conflito de normas. Ao mesmo tempo que existia esse parcelamento, existia e existe ainda o artigo 47 da Lei 11.101, que preconiza a preservação do agente econômico em crise. O princípio da preservação da empresa. Então, de lado, tu tem a preservação da empresa, o princípio da preservação do agente econômico. De outro lado, tu tem um parcelamento incompatível com essa preservação. O que o Poder Judiciário seguiu a entender? Ele seguiu por entender pela dispensa das CNDs. E aí, tem mais um dado fundamental. Olha aqui para mim que agora eu vou aprofundar. Agora eu vou mergulhar nas águas do direito concursal, nas águas do crédito fiscal na recuperação judicial. O STJ, agora eu não vou me recordar bem a data, deixa eu ver se eu tenho aqui, mas eu não quero parar a aula, então vamos ver se eu acho rapidinho aqui. O STJ, em 2000 eu vou ver agora aqui, vamos comigo aqui, toda a movimentação. O STJ, em 2018, 2019, agora não tenho bem a data aqui, ele decidiu no tema 987, no recurso repetitivo 987, ele decidiu pela suspensão de todas as execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial. Eu vou repetir. Com o tema 987, o STJ, dando aso às empresas em crise, dando um oxigênio às empresas em crise em recuperação judicial, o STJ disse, olha, suspendam-se todos os atos de constrição dirigidos contra empresas em recuperação judicial no que toca ao executivo fiscal. Tá bem? Porque, apesar da execução fiscal, do crédito tributário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, do plano de recuperação judicial, o intento do fisco era seguir nas execuções. E o STJ disse, olha, segurem as execuções, qualquer ato de constrição patrimonial passa pela suspensão em razão do tema 987. Me acompanhou? E esse era o cenário até 2021. 2021, ontem. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2023. Então nós estamos falando em menos de 2 anos dessa mudança. E por que 2021? Porque em 2021 o legislador alterou a Lei 11.101 e propôs condições de pagamento, condições de negociação do passivo tributário em uma paisagem compatível com uma empresa em crise. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que até 2021 a execução fiscal contra empresas em recuperação judicial, quando se alcançava o momento da constrição patrimonial, essa execução era suspensa à luz do princípio da preservação do agente econômico, à luz do princípio da preservação da empresa, esculpido no artigo 47. Tá bem? Em 2021, com o cancelamento do recurso repetitivo, da suspensão realizada em razão do recurso repetitivo 987 e da possibilidade do prosseguimento da execução fiscal em razão da mudança normativa e de inclusão de um parcelamento compatível com o surgimento, a partir de 2021, nós estamos diante de um novo cenário. É por isso que não são poucos os autores que dizem estar vigente uma nova lei de recuperação de empresas, porque várias medidas, várias mudanças foram implementadas com a Lei 14.112, que alterou a Lei 11.101. E o que eu quero que você saiba não é o número da lei, é o que foi posto ao
contribuinte, o que foi posto ao empresário em crise com essa mudança normativa. E agora nós estamos chegando no que você pode apresentar hoje para o seu cliente. Então, você compreendeu que eu não subestimo a sua inteligência? Você compreendeu que para chegar no tema central, que é, enfim, quais são as condições de parcelamento de uma empresa de recuperação inicial, eu preciso explicar todo esse contexto? Você compreendeu isso? É importante entender todo esse contexto porque, meu querido colega, quando um cliente chega à sua frente, ele não quer só a notícia da norma, a notícia do direito. Ele quer demandar o contexto, ele pretende, ele busca, pretende compreender o contexto. O que para nós, operadores do direito, é um mero dispositivo legal, para o seu cliente é a vida. O seu cliente está colocando, quando pensa em ingressar com o pedido de recuperação judicial, o seu cliente está colocando a sua vida patrimonial no seu escritório. E é evidente que ele não quer apenas o número da lei ou o número de parcelas que ele teria direito em eventual ingresso em recuperação judicial. Ele quer compreender o contexto jurídico, o contexto normativo, o contexto que diz respeito também ao entendimento mais atualizado do Poder Judiciário, as mudanças normativas. Eu vou lhe dizer, eu não subestimo a sua inteligência e eu não subestimo jamais a inteligência do meu cliente. O camarada que vem ao meu escritório, o camarada que vem fazer uma consulta comigo, e hoje eu faço consultas online no Brasil inteiro, eu tenho clientes no Brasil inteiro, ele tem uma verdadeira aula atualizada dos temas que lhe tiram o sono. Eu faço questão, inclusive, de declinar aspectos normativos para o meu cliente. Por quê? Porque mais do que fechar um contrato, eu preciso que o meu cliente tenha segurança no que ele está contratando. Eu preciso que o meu cliente entenda as variáveis envolvidas no que ele pretende contratar. Portanto, se ele pretende ingressar com pedido de recuperação judicial, após ele assistir um conjunto de vídeos que eu produzo cotidianamente, portanto, ele já me conhece, ele já navegou no mar em que eu estou navegando, ele já dialogou comigo, a inteligência dele já esteve comigo nos vídeos que eu produzo. Está aqui uma outra dica para você, advogado, advogada que pretende ingressar no mercado de recuperações judiciais, produza conhecimentos nessa área, porque isso vai favorecer a relação com o seu potencial cliente. Mas, por mais que ele já tenha feito isso, quando eu converso com o meu cliente em um atendimento específico para assessoria em razão de uma crise financeira, por exemplo, eu faço questão de traçar o contexto em que a norma se instala. É por isso que eu faço questão, eu me estendo lhe explicando todos os aspectos que dizem respeito ao tema que eu me proponho a enfrentar. Esse é o propósito desses meus vídeos. Portanto, mais do que entender o número de parcelas, você precisa entender o contexto. Mais do que entender, por exemplo, a eventual utilização do prejuízo fiscal, é importante que você saiba quando se aplica esse parcelamento. E aí, eu comecei essa conversa lhe contando de uma consulta que fiz a um empresário em dificuldades, passivo tributário expressivo, passivo que se submete ao plano de recuperação judicial, nem tanto. Por que vale a pena ingressar com a recuperação judicial? Porque o ingresso com o pedido de recuperação judicial, o deferimento do processamento da recuperação judicial faculta a esse meu cliente o que eu vou agora lhe contar. E eu até subi na cadeira aqui de empolgação. Eu espero que você tenha essa empolgação e essa alegria em acompanhar esses conteúdos, porque você deve estar percebendo da minha satisfação. Olha só, hoje, o que tem posto a partir da reforma da Lei 14.112, que alterou a Lei 10.522, o artigo 10A é o seguinte: o seu cliente pode, após o ingresso em recuperação judicial, requerer uma transação com a possibilidade de parcelamento em até 120 meses. 120 meses. Com a possibilidade de utilizar o prejuízo fiscal da empresa para diminuir
o valor do débito. Então, imagine, em até 30%. Então, imaginem que o seu cliente tem uma dívida de 10 milhões de passivo tributário. Ele pode deduzir até 3 milhões se contabilizar os prejuízos fiscais anteriores. Ou seja, essa dívida de 10 milhões já reduziu para 7 milhões e parcelar em até 120 meses. Uma outra alternativa é construir um plano de pagamento sazonal, ou seja, de acordo com o faturamento do seu cliente. Imagina que o seu cliente, por exemplo, é uma rede hoteleira do litoral brasileiro que tem um faturamento mais expressivo em alguns períodos do ano, Natal, Ano Novo, Páscoa, sei lá, férias de julho. Bom, você pode construir uma transação com a Fazenda Nacional que sinalize, que aponte o pagamento de acordo com esses períodos. Isso tudo não existia antes de 2020, hoje existe. Mais um dado apenas para instigar a sua inteligência. Então, 120 meses, possibilidade de utilização do prejuízo fiscal, possibilidade dessa sazonalidade, mas mais um dado, quem está aqui me acompanhando sabe que eu sempre indico o ingresso no mercado de recuperações iniciais assessorando empresas de pequeno porte. Microempresas e empresas de pequeno porte. Para cada grande empresa que está ingressando no período de recuperação inicial, nós temos dezenas, quiçá centenas de empresas que demandam essa assessoria. Para empresas de pequeno porte, o parcelamento se alonga em até 144 meses. Anote aí. Se você pretende ingressar no mercado assessorando empresas de pequeno porte, do ponto de vista do passivo tributário, você tem a seu alcance o parcelamento desse passivo tributário federal em até 144 meses. Me diz, é interessante? Vale a pena? É uma alternativa compatível com as expectativas do seu cliente? E agora, vamos lá, Marcelo, e como é que do ponto de vista panorâmico o Poder Judiciário está vendo essas transações? Vamos lá, então você entendeu as inúmeras possibilidades postas pela nova legislação. O que você precisa entender também é que no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, hoje, os planos de recuperação judicial pendentes de homologação, eles devem sim trazer as certidões negativas que antes eu estava dizendo eram desnecessárias. Então, está se exigindo a CND. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende que é possível, em condições excepcionais, a homologação do plano sem a CND. Então, é necessário analisar o caso concreto, mas analisando o caso concreto, é possível sim a homologação do plano sem a repactuação do passivo tributário. STJ, decisão de setembro de 2022, vai no mesmo sentido. Analisando o caso concreto e eventual excepcionalidade vista no caso, permite que o Poder Judiciário homologue um plano sem as CNDs. Por quê? Por que esse entendimento do STJ? Porque essa transação diz respeito aos compromissos tributários federais. O que houve foi uma regulamentação relativa ao passivo tributário da União. Existe a necessidade da regulamentação do passivo tributário estadual e municipal. Aqui no Rio Grande do Sul, a última vez que eu dirigi minha atenção a esse tema, o Rio Grande do Sul havia proposto uma legislação com a transação tributária em até 180 meses, com o parcelamento em até 180 meses. Se eu não estou enganado, em Minas Gerais esse parcelamento é de até 100 meses. E dos municípios é caso a caso, e nos municípios é caso a caso, você precisará analisar o caso concreto. Meu caro colega, eu prometi no início desse vídeo uma sacada maravilhosa para você. Se você ficou comigo até aqui é porque você quer trabalhar com recuperação judicial. Se você ficou comigo até aqui é porque você percebeu que eu não estou de brincadeira e que essa linha editorial Vivendo de Recuperações Iniciais pretende ser sim um divisor de águas da sua carreira e você vai colocar no seu portfólio, no portfólio do seu escritório, eu trabalho com recuperações iniciais e você vai ser muito bem remunerado para isso. E você ficou comigo até aqui, eu vou compartilhar uma sacada interessantíssima. Quer entender na prática o que significa essa transação tributária? Quer entender e usar como argumento com o seu cliente como se opera a transação tributária no mundo concreto? Faz o seguinte,
visite o site Regularize. Você sabe o que é essa página? Se você não sabe, anote aí. Regularize é uma página da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E vá na aba, deixa eu pegar a aba aqui para lhe dizer o nome completo. Vá na aba Painel dos Parcelamentos e Transações. Você vai clicar nessa aba, consultar painel, vai aparecer painel das negociações, você vai baixar o cursor do seu mouse e vai clicar num botão amarelo. Agora na minha tela está um botão amarelo chamado clique aqui e comece a pesquisa. Você vai clicar aqui e vai aparecer o painel da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o parcelamento da dívida ativa da União, o tipo de parcelamento por unidade da federação por ano e por tipo de parcelamento. E você pode aqui com facilidade na seleção, o tipo de parcelamento, clicar parcelamento da recuperação judicial, o estado que você tem interesse, o ano, e aí você vai conseguir extrair casos concretos que você possa explicar para o seu cliente. Você percebeu que fica fácil? Olha só, eu abri aqui a de São Paulo, parcelamento da recuperação judicial São Paulo. Vamos colocar aqui 2023, tá bom? 2023. Parcelamento da recuperação judicial São Paulo 2023. Eu vou pegar o primeiro que está aqui. Primeiro que está aqui na minha tela do mês 3 de 2023, tá bom? Brasil, Química, Indústria, Comércio, Limitada e Recuperação Judicial. Parcelamento valor consolidado, 2.926.000. Quantidade de parcelas concedidas, 120 parcelas, aguarda o deferimento, tá bem? Então ainda não foi deferida. Vamos ver algum que já foi deferido aqui. Ó, deferido aqui é pequeno, tem um deferido e consolidado em 60 parcelas. Vamos lá, vamos ver um grande aqui. Bom, todos os grandes de 2023 estão aguardando deferimento. Essa era a sacada que eu queria abrir com você. Quer entender na prática, para explicar na prática para o seu cliente como funciona esse parcelamento? Vai no Regularize, clique na transação de empresas em recuperação judicial que você vai ter o painel, a paisagem real, casos concretos. Meu caro colega, um assunto, uma informação, quando você está atento, já pode mudar a regra do jogo. Deixa eu ser bem transparente com você. Eu assisto muitas palestras. Quando eu vejo seminários, quando eu vejo palestras, quando eu vejo exposições sobre recuperação judicial, eu participo. E, seguidamente, eu saio desses encontros com uma nova sacada. Às vezes, em algumas reuniões que eu tenho a oportunidade de contribuir e participar, eu aprendo uma nova ideia e já saio muito contente. Porque uma ideia em um cenário competitivo como é o nosso já é extraordinário. Eu espero, honestamente, que eu tenha construído com você mais de uma aprendizagem, que você tenha aprendido aqui mais de uma ideia, um assunto, uma dica. Esse é o meu propósito. Eu espero, com todo carinho, que você tenha gostado desse episódio. Digo isso de todo o coração. Grande abraço e em frente.